começando o programa Políticas pela TV Nova Nordeste, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As conversas giram em torno da política, da ciência, do comportamento, da economia. Hoje vamos falar de economia, mas de uma forma diferente, abordando a penalização do empresário diante da burocracia. Houve um tempo, no final do governo Figueiredo, ainda dos anos 80, 83, 84, em que foi criado um Ministério da Desburocratização e entregue a Hélio Beltrão. Esse senhor conseguiu desmantelar algumas coisas dentro desse emaranhado do que é a nossa burocracia, o que são as leis e as normas que interferem diretamente na vida pessoal de cada um e também na vida empresarial. Quem vai conversar sobre isso conosco é o consultor empresarial Jadir Rocha. Ele vivencia no dia a dia essas dificuldades todas que os empresários têm, que as pessoas têm diante de uma burocracia. Só para se ter ideia, uma organização internacional chamada Endeavor fez uma pesquisa aqui no Brasil que mostra que são gastas 1.958 horas por ano com a burocracia. Isso aí que as empresas gastam em torno de 80 dias, mais de 80 dias, só para desenrolar todos os problemas causados pela burocracia. E aí, Jadir, qual é o caminho que o empresário, que a pessoa comum toma diante dessa terra cheia de barreiras, cheia de dificuldades, que é a burocracia? Antes de mais nada, agradecer o convite. Fico honrado aqui estar aqui junto com você, com os telespectadores. E é um desafio, né? O nosso empresário brasileiro, ele vive em desafios, né? Sobre todos os aspectos. A burocracia é um verdadeiro entrave, é um verdadeiro problema que dificulta a economia, dificulta a geração de empregos, né? E gera uma desconexão entre o empresário, o governo e a população, né? Quais são os caminhos dentro dessa perspectiva? O principal caminho é o próprio governo. Ele precisa mudar de maneira muito sensível todos os processos que existem hoje no país e que realmente travam toda a parte de abertura de empresa, fechamento. Existe essa necessidade. No meu entender, a burocracia já criou uma vida própria. Ela se autoalimenta da própria burocracia, das dificuldades em que ela vende e das facilidades que ela repassa quando é remunerada. A burocracia é tida pelos manuais como um campo minado para a corrupção. E isso é importante lembrar, não? De fato. Inclusive o seguinte, na teoria, o termo burocracia, ele não significa uma coisa negativa, na teoria, né? A burocracia, ela funcionaria como um elemento controlador dentro de um processo no Estado democrático de direito, quando você tem todas as linhas vamos dizer assim, o que manda a boa administração pública, né? Só que no Brasil, o termo burocracia se tornou um nome pejorativo, né, efetivamente. Então, é um facilitador para os maus caminhos, digamos assim, para a corrupção, né? E é um dificultador do crescimento da economia do país. O cliente lhe procura: eu quero abrir uma empresa. Que dificuldades ele encontra sendo um microempresário, sendo um grande empresário? Uma série de dificuldades. Principalmente nós, profissionais, recebemos a seguinte pergunta do nosso cliente: em quanto tempo
nós conseguimos ter essa empresa aberta? Isso é uma pergunta que nós não temos resposta. Podemos ter a sorte de demorar 15 dias, como ter a falta de sorte de demorar meses, né? Diante de exigências. Muitas exigências. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia existe no país a chamada Rede Sim, né? Que é uma rede integrada entre as juntas comerciais e as prefeituras, que é para poder a empresa já nascer com essa integração e já nascer com alvará de funcionamento e tudo mais. Então já é feita pesquisa sobre o endereço, sobre o nome da empresa e tudo mais. Só que hoje em dia quem prepara o contrato social efetivamente é um contrato social eletrônico, é a própria junta comercial. Na hora que você imputa as informações, ela gera o contrato e vamos dar um exemplo, as cotas de capital social não fecham por questões de separação de números, né? E entra a exigência na junta comercial. Então, é um analista que verifica isso, ou isso é verificado automaticamente, e retorna para a nossa empresa para que nós possamos regularizar a situação. Regularizamos, damos entrada novamente. É um outro analista que vai verificar o processo, aparece uma outra exigência, retorna. E aí fica nesse ciclo, ir e vir. Mas por quê? Existe uma sazonalidade gigantesca nesses órgãos de pessoal. Então, são pessoas que hoje estão, amanhã não estão, não se mantém a relação tecnologia, né, e pessoal de maneira adequada. Nós temos uma demanda muito grande por crescimento, por abertura de empresa e tal. E fala-se muito em redução desse tempo. Isso é um tema que ano após ano, ele é repercutido. O Brasil ele está na rabeira das pesquisas, né, a nível mundial. Então, quando você procura abrir uma empresa e você precisa de agilidade, de tempo, para você, muitas vezes você depende para fechar um negócio, para fazer um processo de importação, de exportação, seja lá o que for. Às vezes você acha uma oportunidade, tem um bom investidor, você pode contratar não sei quantos funcionários e você fica a depender de um CNPJ, a depender de uma regularização de uma prefeitura, e não existe essa concretização. Isso não só em Pernambuco, isso a nível nacional. Pernambuco tem muitos problemas em relação a essa questão. Temos uma demanda gigantesca e não temos a contrapartida dos órgãos em relação a tempo. Exato, isso daí é para abrir, não é? Até chegar à abertura leva esse tempo todo. Você estimou em quantos dias? Pode ser 15 dias ou pode ser 6 meses? É o que eu digo, depende. Depende muito de sorte. A verdade é essa. Quando nós tínhamos o total domínio do preenchimento do contrato social com profissionais gabaritados e tal. Hoje a coisa é muito eletrônica. É por isso que eu digo, a tecnologia ela vem de fato para ajudar. Mas quando a tecnologia ela chega e você não tem do outro lado o suporte para essa tecnologia, não adianta. Exato, e também se vende muito, talvez seja uma ficção para o cidadão comum, em que esses sites, tanto da Receita Federal quanto de outros órgãos públicos ligados a essa questão empresarial, são amigáveis. Na verdade, não são amigáveis. Se você não tiver o conhecimento básico ou pelo menos superficial do que você está querendo e sabendo onde encontrar dentro daquele site amigável, entre aspas, você não consegue nada. Então, isso daí gera mais custo para o cidadão abrir a empresa, para o cidadão regularizar seu negócio. É interessante, eu gosto de fazer uma analogia com o setor privado. Imagine uma empresa comercial. A empresa comercial, ela depende, comercial ou de prestação de serviço, ou indústria, ela depende do seu cliente, né?
quem é que tem que ser bem atendido? É o cliente. Senão ele não compra, não é verdade? Quem é o cliente do Estado? É o contribuinte, né? Então, uma empresa, quando ela não é bem atendida, que na realidade é o cliente. Quando nós muitas vezes encontramos no setor público uma visão de que o contribuinte é um inimigo, quando na realidade ele tem que ser muito bem tratado, né? Ele tem que ser tratado com educação, tem que ser tratado da melhor maneira. Você veja a Previdência Social como trata os seus contribuintes, porque somos contribuintes, todos nós somos contribuintes, né? Até quem não contribui diretamente na hora que compra um produto de consumo, mas está pagando imposto ali no final, não é verdade? Então, o Estado ele não trata o contribuinte como deve ser tratado, entendeu? Na hora que você vai buscar um auxílio numa junta comercial para abrir uma empresa, na hora que você vai buscar essa redução de tempo, você encontra muitos entraves e um dos principais entraves é justamente o atendimento, né? Na hora que você tem um ir e vir do mesmo produto, qual é o produto do Estado no caso de uma abertura de uma empresa? É a empresa aberta. Então, quando você vê esse produto com falhas em diversos caminhos nesse ir e vir entre o cliente e o prestador de serviço, cliente, prestador de serviço é o Estado. Quando você encontra falhas nesse processo, a falha é de quem produz. Isso é disseminado nacionalmente. E essa mesma dificuldade você encontra em qualquer lugar do país. Em qualquer lugar do país, de maneira igual, de maneira diferente. O Estado precisa entender, o funcionalismo público precisa entender que na verdade, o seu patrão é o contribuinte, né? Seja ele qual for, ele tem que ser bem atendido, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física. Então, na hora que muitas vezes você é destratado, até na hora de você receber um atendimento, pedir uma informação, né? E o distrato você encontra nas filas de hospitais, na hora que você vai pedir uma informação, um telefone que você passa horas para conseguir. Nós, da nossa área de contabilidade, de consultoria, a gente busca sempre o melhor caminho dentro da legalidade. O Conselho Regional de Contabilidade, nosso conselho aqui em Pernambuco, o Conselho Federal de Contabilidade, ele está sempre buscando proteger e buscar alternativas junto aos órgãos, mas é muito difícil, porque dependemos de quê? Do Congresso Nacional. Então, essa política de redução de prazo, isso vem num arcabouço de dificuldades de muito tempo atrás. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre a terrível burocracia que assola o país com o consultor empresarial Jadir Rocha. Até já.